com saúde, que é o mais importante, com muita fé e esperança. Hoje teremos uma live direcionada para os jovens, Jesus e os jovens, com a participação de uma jovem Carol Oliveira. Daqui a pouco ela estará junto com a gente aqui. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Suzy, tudo bem? Espero que estejam bem. Carol entrou, vou aqui adicioná-la para que a gente possa começar. Só esperando aqui que ela possa entrar, que a gente possa conversar. Olá, Olá! Carol! Boa Tudo noite, seja bem? bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. E com Tudo saúde, né? O ótimo. importante é a saúde, né? Que bom, muito bom estar aqui, conversar com você, né? Finalmente, agora. A gente se conhece assim, né? Tudo É, no é online um, agora. é um dos presentes da quarentena. É um momento no qual a gente imaginou que não fosse conhecer pessoas novas Pois e, é. e a gente teve essa oportunidade, né? Basta que a gente procurasse as novas oportunidades e daí a gente consegue sempre conquistar coisas novas. E uma dessas coisas foi você e todos aqueles que participaram comigo na live aqui, que a maioria eu não conhecia, só conhecia através da Rádio Boa Nova, na qual você participa lá também, né? Sim, Não é isso? é isso Então, aí. tô super feliz aqui com a sua participação. E eu vou te apresentar aqui para quem ainda não te conhece, tá? Carol Oliveira, não é isso? Isso aí. Certo? Carol Oliveira do canal no YouTube Meninas Espíritas, que é um canal que já tem mais de 40 mil inscritos, né? E eu te conheci lá na Rádio Boa Nova, você fazendo as participações lá, eu gostei do teu jeito, do teu carisma e o jeito espontâneo que você tem. Isso que cativa as pessoas. E eu fiquei super feliz quando eu falei com o Marcelo, né, que participou com a gente aqui, Marcelo Bispo. Ele está, eu conheço, vou falar com ela, tá? Mas antes disso eu consegui o telefone lá com o pessoal que eu conheço lá da rádio e me passou teu contato, enfim. Resumindo, Marcelo, estamos meu aqui mestre, juntos. ele é o cara. É, eu acabei de Marcelo. fazer um curso com ele, e foi muito bom. E eu só tenho mesmo que agradecer a Marcelo, porque é uma pessoa de coração enorme, né? Deve ser do tamanho dele, né? Porque por Deve. imagem a gente não tem noção do tamanho da pessoa, né? Mas eu acredito que o coração é do tamanho dele. Então, Carol, se apresenta um pouco mais, fala um pouco mais daquilo que você acha que seja pertinente falar no momento. Bom, boa noite. Ou melhor, oi, oi, boys and girls, tudo bem com vocês? Como, como o Wilson falou, eu sou a Carol Oliveira, lá do canal Meninas Espíritas. A gente começou faz 4 anos, eu, mais a Ana, né, Ana Talavera, que ela tem lá o projeto dela também do Spirit Talks, o Júlio Sena, que tem o projeto do coaching espírita e é também lá da rádio, da TV, você Conheço deve também. conhecer também. Conheço. E a Fernanda, que nos ajuda também. Então é um projeto que eu não faço sozinha, né? E, enfim, é muito gratificante sempre estar aqui junto com amigos de ideal, né, Gilson? Sei que você também aí leva essa bandeira de divulgação, de levar cada vez mais essas mensagens adiante. Então, estamos juntos no mesmo trabalho, né? O chefe é Na o mesma mesmo, vibe, né? Vamos o falar chefe jovem, né? Eu sei é que você fala o, cheio de. o chefe é GG, então a gente vai falar muito dele hoje. E é muito bom aqui estar junto com amigos e parceiros aí de jornada. Então, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Hilson. Eu que agradeço a sua participação. E é sempre uma responsabilidade, né, Carol, de a gente falar de Cristo, né? Porque além de falar, não basta só falar, porque seria fácil demais a gente decorar as palavras dele e até mesmo o próprio Evangelho, né? Então é sempre uma responsabilidade a gente
colocar em prática e servir de exemplo para as outras pessoas, assim como Jesus. Ele não simplesmente falava, ele fazia, né? Então a gente tenta Exatamente. seguir um pouquinho que a gente conseguir fazer dele, eu já estou super satisfeito, né? Nossa, eu também. Deixa eu fazer só uma pergunta. O meu áudio tá dando algum retorno pra vocês aí? Porque pra mim tá parecendo que tá retornando pra mim aqui. Ou tá ok, você tá me ouvindo de boa? Não, para mim tá tranquilo aqui. Se o pessoal der um joinha aí É? para dizer que tá ok. Talvez se você sentir muito esse retorno, acontece comigo às vezes. Aí eu tiro um. Aí quando você estiver falando, aí quando Deixa eu você, ver. Deixa eu enfim, aí tentar você assim. vê. Tirei o fone. Deixa eu ver se tá dando esse retorno. Alguém falou aqui, o áudio está bom e outra pessoa falou que tá dando eco. É, tava Mas dando um para mim eco, tá, né? mas para mim tá, aqui disseram que tá ok. Mas antes de tudo, deixa eu dar um salve ao pessoal que tá aqui, né, para que de fato a gente possa conversar, iniciar a conversa. E eu gostaria assim sempre da participação de vocês, porque foi pensado para vocês. Então vocês têm que fazer as perguntas, a gente tem que participar. Isso aqui é uma conversa. Eu nunca digo que é nada além ou menos do que isso. É sempre uma conversa, né? É uma conversa sempre que a gente procura passar tudo que a gente tem de conhecimento, né? Um pouco que a gente aprendeu, que a gente apanhou, que a gente aprende muito com apanhar, né? Nos livros, a parte teórica é muito boa, é muito fácil, muitas vezes, mas a prática é que nos leva realmente à perfeição, né? Então, Exato. então eu espero que as pessoas que estejam aqui presentes possam participar. Deixa eu ver aqui, é, só o começo aqui. Elcio, Antônia, Duda, Desirê, George, Verônica. Verônica é minha esposa, ó. Que coisa boa. E Flávia, Jéssica, Sandra, Catiene Monteiro entrou agora. Quem mais? Ânimo, Ana, Magna, Raíssa, Matheus, Santos. A gente vai falando aqui, na medida do possível, a gente vai falando Lucineide, boa Roselena, noite Antônio, pra todo Adelma. Boa mundo. noite a todos. Então a gente vai falando aos poucos aqui com o pessoal. Isso aí. Então, de fato, o que a gente tem para conversar hoje é nada mais, nada menos do que sobre Jesus, né? Jesus e os jovens. Exato. Você, você é mais jovem do que eu, mas somos todos jovens, porque o que vale é o espírito e a mente, né? Então, a Exato. mente estando mente sã, corpo sã. Então, quando a mente está sã, é porque a mente ainda é jovem, né? Carol, deixa eu te fazer uma pergunta, para começar logo naquela coisa. Você já teve vergonha de falar de Jesus Cristo? Já. De GG? Uh, eu sempre gosto de contar a minha história, porque quem vê assim, né, hoje, vai lá assistir os vídeos no canal, vê as coisas aí, as palestras que eu dou. Parece que Nunca já vai, nasceu assim, né? nunca vai imaginar que tinha vergonha de GG, achava meio coisa de velho, sabe assim? Tinha essa coisa assim de achar, não, isso daí é coisa. Falar de GG, nem era Jesus, né, que eu chamava. Mas falar de Jesus era coisa de gente mais velha, né? Não, tipo assim, uma jovem falar de Jesus, não, nunca tinha visto, não acontecia pra mim. Então eu tinha muito essa imagem, né? Eu sou espírita desde criança. E aí, o que acontece? O que aconteceu nesse caminho, né? Desde a evangelização infantil, minha mãe me levava lá no centro espírita, com muita luta, né? Porque eu dava um certo trabalho para ir, né, gente? Nem sempre foram as flores aqui, então eu não gostava de ir para evangelização infantil, porque tinha que acordar sábado de manhã e tinha que ir para lá. E aí eu não curtia, né, gente? Qual o jovenzinho que ia gostar de acordar no sábado de manhã, sendo que você já acordava todos os dias para ir para a escola, enfim. E aí então minha mãe sempre insistiu ali, né? Tipo, não, você vai ter que ter uma religião. Se você não gosta do centro espírita, você vai numa igreja, você vai, sei lá, ser católica, vai lá no evangélico, não sei, mas você tem que ter uma religião. Então, para minha mãe, isso sempre foi muito importante.
E aí minha mãe, mesmo sendo espírita, me deu essa possibilidade de eu ir com as minhas amigas que eram católicas, vai lá ver como que você gosta. Com as minhas amigas, eu já fui em igreja evangélica, com várias amigas da escola, enfim. Mas acabei ficando ali no espiritismo, que eu achei que era mais a minha vibe, assim. Mas nem sempre eu tive essa imagem de Jesus como como eu vejo hoje, né? Porque, por exemplo, hoje eu vejo que é muito difícil a gente se comunicar com ele, né? Fazer uma prece, sei lá, sabe? Falar sobre ele. E aí eu gosto muito de contar essa história, porque eu acho que acaba inspirando também outras pessoas aí nesse caminho. Mas eu tinha uma imagem de Jesus, eu não sei você, Wilson, aí quando você era Depois eu falo da minha criança, experiência. jovem, mas a imagem que eu tinha de Jesus era de um cara chato, bravo, sério, e que eu não poderia, tipo, de forma alguma, tipo, errar o Pai Nosso, porque se eu errasse o Pai Nosso, meu Deus do céu, se eu chegasse lá do outro lado, ele ia, tipo, ah, não. Você aqui sabia nem rezar, não sabia nem rezar o Pai Nosso. Pode descer, minha filha. Né? Então era uma imagem muito assim. E eu comecei a lembrar que eu tinha essa imagem porque as minhas vós eram extremamente católicas, as duas. Então, muito, muito, muito católicas. E elas eram uns amores, assim, maravilhosas, as minhas avós. Mas quando a gente ia lá pra igreja assistir uma missa, eu lembro que eu era criança, e criança gosta de falar, gosta de perguntar as coisas, né? E aí lá na hora tudo, eu não podia pensar em abrir a boca que era. Não, agora é a hora de Jesus. Fica quieta aí, presta atenção. É a hora do Jesus agora. Fica quieta. Aí eu ficava lá, né? Tipo, petrificada, né? Não Tudo era sei se. pecado, né? Você tinha. Como você era assim também, Jus? Como que era pra É, você eu, essa eu, eu, le- eu visão? tenho uma eu tenho uma lembrança da minha infância, assim, bem, eu acho que 7, 8 anos. Eu ia muito com minha avó também. Minha avó é muito católica e a família era católica, né? A gente, então eu ia muito com minha avó e lá eu dormia muito, porque eu não podia correr, porque reclamava, então eu ficava do lado dela. E aquele silêncio da igreja, aquela forma do padre falar, me fazia adormecer tranquilo e eu dormia no colo dela. Era sempre assim. E se a gente fizesse barulho ou coisa do tipo, não faça não, que Papai do Céu não gosta. É castigo. É, Ele vai ficar bravo com isso. você e coisa do tipo. Sempre aquele Deus punitivo, vingativo, que nos É, causava medo. Assim como era, parecia o velho do, que chamava o velho do saco no meio da rua. Não vá pra rua não, que o velho do saco vai lhe pegar. Então a gente é, tinha muito bicho-papão, né? Parecia meio que um bicho-papão e ainda a gente tinha que rezar, orar por ele, pra ele, né? Então eu não posso fazer nada de errado que ele vai me pegar. Então ainda tem que orar pra ele, né? Enfim, a gente vai crescendo e as coisas vão mudando em algumas coisas. Então, no seu decorrer, o que foi que mudou um pouco mais? então, aí, o que aconteceu? Eu era essa jovem rebelde, né? Tipo, tô aqui porque minha mãe me obrigou, vim aqui na evangelização, na mocidade, que é o grupo de jovens, né? Porque minha mãe me obrigou. Mas aí tinha uma duração, o grupo de jovens, né? Durava 4 anos, era todo o curso. E aí, eu, assim, muito pleníssima, maravilhosa, falando, né, vai acabar, minha mãe nunca mais vai me encher o saco, que eu não vou pisar mais aqui. Agora eu fiz tudo que ela queria, eu fiz. Então agora, ó, beijos, tchau pra vocês. E aí, todo final de curso, lá no meu centro espírita, a gente tem um evento, né, de comemoração, basicamente, né, uma passagem que chama exame espiritual. E aí, neste exame espiritual, os médiuns da casa se reúnem, né, e trazem mensagens do seu mentor. E aí vai entrando cada um por vez na sala e escuta a mensagem do mentor. E aí chegou minha vez de escutar a mensagem da minha mentora, né?
E aí, sentei na cadeira, né? Ai, tá, vai, gente, fala aí essa mensagem, o que que é? Tipo, assim. Aí, o médium começou lá. É, minha filha, foi difícil te trazer até aqui, não é mesmo? Aí eu fiquei, meu Deus, eu estava sendo observada mesmo todos esses anos. E aí já comecei, tipo, já prestei atenção, né? Aí ele começou a falar várias coisas e tal. E aí falou que aquilo, tava achando que era o final, que eu não ia mais, tipo, que eu nunca mais ia pisar lá. Ele falou assim, não, você está muito enganada. Esse é só o começo da sua jornada. A gente precisa de você e aqui que você continue neste caminho, não sei o que, não sei o que lá. Aí pronto, né? Aí comecei a chorar horrores, tipo, chorando, 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 chorando. E aí decidi, eu e os amigos da minha turma de mocidade, fazer um curso de dirigentes para abrir a nossa turma e a gente, né, dar aula ali para os novos jovens que vierem, né? Imagina a sensação, né? De quem E, não queria nem ir, agora vai ter que ir. então. E aí, eu lembro que nesse curso, lá no final, tinha uma dinâmica que na verdade era basicamente um contrato de trabalho. Sabe quando a gente é contratado mesmo e a empresa tem um contrato, a gente tem que assinar? Então, e aí a gente fez isso, só que o contratante era Jesus. Aí eu. Ninguém. Ninguém mais, ninguém menos que Jesus, né, gente? Era uma brincadeira ali, né? Uma dinâmica do curso, mas querendo ou não, tem aquele fundinho de verdade, né? E eu comecei a ficar, tipo assim, meu Deus, conforme eu fui lendo aquele contrato, né? Fui me emocionando e tal. Que eu teria que passar a partir daquele momento a sua mensagem, a sua história para outros jovens. Aí eu falei, nossa, mas ele é um cara que eu nunca consegui me conectar. E agora eu vou ter que falar dele para outros jovens. Tipo, caiu aquela ficha, sabe? E aí foi quando começou a nossa história, a minha história de GG. Que eu comecei ali realmente a entrar em contato com ele através das suas histórias, através do seu exemplo, saber mais quem foi ele, não apenas ali, né, com todas aquelas informações, mas entender realmente ele como pessoa, assim, sabe? Como ele foi aqui na Terra, como ele agiu aqui na Terra. E eu comecei a perceber, conforme eu fui, né, me aprofundando nessa história dele, nesses exemplos que ele deu, em todos os atos que ele teve na vida dele inteira, eu comecei a perceber que aquele Jesus que eu estava conhecendo ali, cara, ele não ia ficar bravo se eu errasse o Pai Nosso, entendeu? Ele não ia ficar bravo se eu, sei lá, falasse com ele, assim como eu falo com um amigo, e não tivesse que obrigatoriamente usar palavras bonitas, usar um jeito todo especial de falar com ele. E aí eu comecei a entender que, na verdade, eu acho que ele ficaria chateado se eu não conseguisse chegar até ele. Aí A sim. gente, só uma coisinha para não fugir. É porque a gente tem muita noção. Eu pensando como quando eu era mais jovem, a gente tem muita noção que Cristo, ele está muito longe da gente, por sua evolução, né? Por tudo aquilo que ele deixou de legado e ensinamento. Então a gente acha que está muito longe. Mas na verdade, quando a gente para refletir, a gente que está longe dele, não é ele que está longe da gente, ele está sempre perto, né? Exato. Porque se eu perguntar, tem essa quantidade de pessoas que estão aqui, eu vou perguntar agora, qual foi a última vez que você conversou com ele, E né? agora? Então, e agora? Peguei você? Ou você só está pedindo, ou você só está agradecendo. Se tiver agradecendo, beleza. Hoje eu agradeço mais do que eu peço, graças a Deus. Sim. Eu agradeço bem mais. Assim, parar para pensar o que eu peço muito mais para os outros.
saúde, paz e tal para o planeta. Mas para mim, material hoje eu já não peço mais. Como um jovem pensa, né? Eu quero meu primeiro emprego, normal, né? Eu quero a minha primeira poupança, eu quero meu primeiro carro, eu quero minha primeira moto. É sempre o material que vem no início. Então a gente ainda não está ligado ao Cristo, ao amor do Cristo, porque a gente está muito material. Na medida que vai passando, que você vai tendo conhecimento dos ensinamentos do Cristo, eu digo assim que quando você consegue ter a certeza que você está mais conectado com Cristo, é quando você começa a estudar sobre e você consegue se ver naquele tempo dele. Você se pega lagrimejando, sentindo a sensação, parece que você está ali. Você vê uma imagem dele de um vídeo, de uma série ou coisa do tipo, e você se conecta tão fortemente que você chora. Sim, Não no momento que ele está sofrendo, mas no momento que ele está ensinando. Que ele está fazendo um aleijado andar, que ele está fazendo um cego enxergar, ou simplesmente uma palavra de amor, né? Então você chora em ver aquilo, aquela cena. Aí você se pega de, rapaz, eu estou conectado demais, eu acho que agora eu estou sentindo a verdadeira energia dele, né? Muitas vezes ele não está longe da gente, a gente que está longe dele, né? Então cada vez mais que a gente exato. venha buscar os conhecimentos e os ensinamentos dele, tenha certeza que você vai sentir ele mais próximo de você todos os dias. Eu já tinha visto essa tua história, por isso que eu cutuquei, porque eu sabia que você sempre fica sensibilizada, e foi um vídeo muito gostoso que eu vi seu, Sim, quando você contou essa história, né? E outra parte após esse momento que você relatou aí, a história que, como você vê Jesus hoje na sua vida. sim. E aí, muita gente, às vezes, até se incomoda, assim, um pouco da forma como eu falo de Jesus, né? Porque para mim, Jesus é GG, já começa por aí, né? Já somos íntimos aqui, pessoal. Que isso? Estamos aqui nessa conexão. Mas aí a gente pensa assim, mas não é um desrespeito, né? E aí eu pego e falo, né? Justamente, olha, conhecendo a história que eu conheço, conhecendo esse cara incrível que ele é, a última coisa que ele ia ficar preocupado de ação minha é a forma carinhosa ainda que eu ia chamar ele. Ele não ficaria bravo de forma alguma em relação a isso. Porque eu o conheço, eu sei a sua história, eu sei que ele me ama, ama Hilson, ama você que está assistindo essa live aqui agora. E às vezes a gente se acha tão pequeno, tão não merecedor de estar perto desse mestre, de se conectar com ele. Às vezes a gente tem vergonha, né? E eu gosto muito de lembrar de Paulo quando eu penso Gosto nisso, muito de né? Paulo. Porque se a gente parar pra pensar, quem conhece a história lá, Saulo de Tarso, né? O perseguidor de cristão ordenava a morte ali de quantos cristãos? E aí, como todo mundo via Saulo como esse cara rude, né, bruto, violento, E era mesmo, incisivo. né? E É, era mesmo. e era. E aí, como que Jesus olhava para ele? Jesus olhava para ele e falava: olha, se esse cara imprimir essa mesma força para perseguir, para levar a mensagem, ele vai ser o maior divulgador do cristianismo do planeta. Olha como Jesus olhava para Saulo. E isso é tão verdade que lá na estrada de Damasco fica a prova quando Jesus, né, aparece ali numa grande luz para Saulo e ele cai do cavalo, fica Saulo, cego. Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma voz doce, calma, serena. Então, assim, se Jesus amava a Saulo perseguindo e matando, a quem amava Jesus, poxa, gente, nós somos amados. Nós somos muito Com amados. certeza. E eu gosto de falar assim com ele e de levar
esse GG, esse Jesus, que é o nosso brother, que é o cara, que é o nosso amigo, nosso irmão, e sempre vai estar ali do nosso lado pro jovem dessa forma, porque eu não quero que os jovens tenham a mesma visão que eu tinha. Aquela poderia ser a melhor forma que a minha avó tinha de se conectar com ele. E tá tudo bem, era o jeito dela. Mas depois de muito tempo eu entendi que não era o meu jeito. E existe um jeito que é meu. E pode existir um jeito que é só seu. Então, o meu jeito hoje, Wilson tava falando aí como ele conseguia se conectar, né? De se colocar lá no tempo, tentar sentir aquela vibe. Eu também tenho um jeitinho, que é basicamente eu, sei lá, acordar de manhã, sentir um cheirinho de café. Ô, GG, valeu esse café aqui, cara. Quer tomar aqui comigo? Senta aí, vamos tomar um café. Ô, GG, que comidinha boa. Obrigada, hein, cara. Valeu. E assim, sabe? A gente não precisa de cerimônia, não precisa de um passo a passo, as palavras bonitas lá, que não sei, sabe? Que às vezes a gente coloca um monte de trava. Não, tem que estar sozinho no meu quarto, assim, com o livro tal na mão. Não, gente. A gente pode simplesmente agora, ó, respirar bem fundo. E se Respira aí, conectar. galera. E sentir Uhum. esse ar entrando e saindo e agradecer. Pronto! Tem conexão É melhor do que simples. essa? É simples, né? Porque botar dificuldade na coisa, né? Que não precisa ter essa dificuldade toda. E você falando que você se conecta com eles, aquele cheirinho do café, na hora da alimentação. Porque antigamente a gente tinha muito de almoçar em família, né? Não Sim, tinha tanta questão da tecnologia, então era um momento muito sagrado, o momento da refeição. Seja ela café da manhã, almoço ou janta, mas principalmente o almoço. Mas isso também é relatado na Bíblia, enfim, porque ela mostra vários momentos onde se passava sempre num momento de alimentação, né? Porque era um momento em que todos estavam interligados, sentados e escutando a palavra de alguém, né? Então era trocado olhares, afetos, né? Era olhando nos olhos, olha, você está aqui comigo, o que você precisa? Em que eu posso te ajudar? Então era um momento que eles estavam juntos, apesar que eles trabalhavam muito, então era um momento que eles precisavam estarem juntos. Então era uma oportunidade que se tinha de conversar sobre vários assuntos. E Jesus, em vários momentos, ele passa ali sentado com seus discípulos. Tanto que ele escolheu um momento de uma refeição para se despedir. Ó, daqui a pouco eu sim, estou indo embora, né? Reuniu todos os seus amigos e teve aquele momento no qual a gente já conhece, né? Então, cada um, como você falou, cada um vai ter uma forma de se conectar. Tem gente que gosta de ficar sozinho. Assim, assim como Jesus foi para o deserto, ficou sozinho para se conectar com a divindade. uhum, A gente precisa ficar sozinho às vezes. Mas tem pessoas que, no meio da multidão, se sentem conectados. Porque recebe as energias de todos os filhos de Deus. Enfim, então cada um tem que. Vai chegar um momento que cada um vai se achar. Tem pessoas que devem estar escutando, mas eu tenho um coração de pedra, porque eu não sinto isso. Mas seu momento vai chegar. O de Carol chegou, o meu chegou. Alguns chegam um pouquinho mais cedo, outros chegam um pouquinho mais tarde, ou até no último suspiro recebe essa energia e vai dizer: realmente eu acredito que existe um ser superior. Né, Carol? sim, total. E você falou dessa parte, né, de Jesus estar sempre ali, aproveitar desses momentos ali da alimentação. Tem o Denis Soares, que eu gosto muito, que ele fala. Minha parte favorita do Evangelho é quando Jesus chega e fala: Hoje jantarei em sua casa. Eu falei assim: Ó, não é que é a minha parte favorita também? Porque a gente prestar atenção, igual você falou. Jesus, ele gostava de se conectar com as pessoas, né? E ele amava, ele era mestre nisso, né? Claro, tipo, veio aqui com essa missão de conectar cada vez mais para levar a mensagem dele, fazer as pessoas ali ganharem também ali o coração ali para ele, para também continuar levando essas mensagens. Enfim,
Mas eu sinto muito isso, que às vezes a gente fica colocando essas barreiras, tanto materiais, né? De tipo, tem que ser assim, tem que ser assado, e isso deixa a gente paralisado, porque daí nunca vai estar bom do jeito que a gente imagina pra gente conversar. E tem que ser uma conversa, né? Eu gosto muito de pensar que assim, é, há espíritos lá do outro lado, né? Lá na espiritualidade, e tá lá no Evangelho também isso. Além do nosso mentor espiritual, imagina quantas famílias nós já tivemos nas milhares e milhares de vidas que a gente já passou. Tipo, assim, sei lá quantas são. E Uma aí, eu, comunidade, né? não é? E aí fala lá no Evangelho, que existem espíritos familiares que nos amam imensamente e que torcem pra gente enquanto a gente tá aqui na Terra, né? Então, às vezes, a gente vai ter essa dificuldade. Ah, Carol, não consigo conversar com Jesus, acho Jesus muito assim, inalcançável ainda. Pensa, então, para você começar, que você tem essa família lá do outro lado. Tem o seu mentor que tá aí sempre com você, seu mentor, sua mentora, Seu anjo, mas como queira. seu anjo, como você quiser chamar. Mas nós temos também paizinhos, mãezinhas, irmãos, irmãs, que estão às vezes lá do outro lado, que nos conhecem, sabem das nossas lutas, da nossa caminhada, tiveram experiências do nosso lado e que nos amam infinitamente. E que se a gente chamar por eles, né, e se conectar com eles, também teremos aí, né, um grauzinho dessa conexão. Mas o importante é que a gente comece essa conversa, né? A gente não precisa ter vergonha. Às vezes eu já falei com muito jovem que, tipo, ah, por que você não reza? Ai, eu tenho vergonha, o que eu vou falar? Sei lá o que eu vou falar, sabe assim? E aí fica com vergonha de se conectar. E a gente não tem que ter essa vergonha, porque a gente já se conhece, né? Jesus já conhece a gente. Uhum. Sabe a nossa falha, sabe a nossa qualidade, sabe Sim, até onde vai o nosso amor, né? E pegando essa deixa, assim, dos pensamentos, uma coisa a gente tem que ter ciência de que a gente nunca está só. Então tem jovens que estão desesperados, porque acha que está só, que está abandonado, tanto pelos pais fisicamente, que muitas vezes realmente acontece, e sim, acha que por uma divindade, seja lá Deus, ou seja Jesus Cristo, está, não estou amparado. Então muitos dos jovens que se acham perdidos, desviados, problemáticos, ignorantes, brutos ou diferentes, se você for olhar o Evangelho, você vai ver que se Jesus estivesse aqui, talvez esse jovem seria um dos escolhidos para ser seus discípulos. Porque todos os seus discípulos tinham um defeito. Se você for analisar, eles tinham mais defeito do que qualidades. Talvez estudando a fundo, talvez o que eu diga aqui, alguém fala, mas dos mais, posso dizer, inteligentes e dos menos defeitos foi Judas. Se você for olhar a história em si e até os psicólogos falando, era o que tinha maior ciência, era Judas. é. Indiferente do que ele fez, diferente do que ele fez. Todos Uhum. os outros, eles eram muito, Gente como eu simples, posso dizer, né? e cheio de defeitos, que era justamente para que Uhum. ele mostrasse a mudança de cada um. As pessoas eram Saulo de Tarso e passou a ser Paulo de Tarso. Então era fácil você pegar uma pessoa boa e botar para seguir e já é boa. Mudou em quê? E uma coisa é você pegar alguém, ele só queria uma coisa. Você está preparado para mudar? Para seguir uma nova vida? Simplesmente isso. Me siga, vem comigo, né? Então era isso que ele pedia. Ele não queria saber seu passado. E Sim. ainda hoje é assim, né? Né, Carol? Ele não quer saber seu passado. Ele sabe o É, que você faz de ele certo e de errado. sabe, ele conhece a gente, conhece a nossa história. E eu gosto de pensar assim, tipo assim, às vezes fica difícil a gente entender como que era esse amor dele, né?
com a gente, assim, tipo, até só a gente meio que estudando mesmo a história daqueles que conviveram com eles, pra gente ter uma noção. E aí eu gosto sempre de contar também uma história que é de Joana de Cusa, que eu acho maravilhoso. Que Joana de Cusa, né, cristã, não podia, né? Não podia. Como sabemos, naquela época lá, no cristianismo primitivo, Mulher se não tinha você nem voz, nem né? alma, né? Ainda, Praticamente, né? além disso. Ou seja, né? Então tem essa passagem, né, da morte de Joana de Cusa, em que ela é capturada, ela e o filho dela. Então pensa aí, você mãe, né? É capturada com teu filho por soldados romanos extremamente violentos, extremamente brutos, né? Com ordens ali pra matar. Beleza. E aí amarraram ela numa pira pra atear fogo com ela viva. Pensa a situação. E ao lado, o filho dela também, na mesma situação e ainda apanhando. Né? Lá no livro Boa Nova, conta, né, que ele estava quase nu. Então pensa essa cena. Teu filho ali, você é mãe, o corpo do seu filho todo machucado, os soldados ali, ó, açoitando, sem dó. E aí eles falando, vai, nega o seu Cristo, nega Jesus. E aí o filho dela desesperado pega, vai mãe, você não vê que a gente perdeu? Nega logo. Aí ela fala, cala-te, meu filho. Aí ela fala que ela lembrou da dor de Maria ao ver também o seu próprio filho sendo crucificado. E ela falou assim, se ela não esmureceu, quem sou eu também para esmurecer aqui nesse momento, né? E aí um soldado, né, pegou e perguntou para ela: Nossa, é só isso que esse seu mestre aí te ensinou? A morrer aí como uma covarde? E aí ela pegou e respondeu, né? Já assim, com fogo já consumindo, que ela tava sendo quase queimada ali já. E ela pegou e respondeu: Não, ele me ensinou também a te amar. Aí você fala: Nossa, você é louco. Quem aguentaria hoje em dia Meu, isso, né? tipo assim, você quer entender o amor de Jesus? Se você pega essa história, você fala assim: É um amor que, cara, olha como as pessoas se doavam, Tem muita né? história desse tipo, né? A Tem muita fé, história, né? assim, a fé é enorme, entendeu? Inabalável mesmo, é inabalável mesmo. Inabalável. E essas são as pessoas que tiveram esse contato, né? Como Joana de Cusa, que realmente tiveram esse contato com ele. Então, pra gente entender. Então, sabe, a, a gente passa a ter um pouquinho de noção agora do que era a energia desse mestre, né? Para uma pessoa ter essa paz num momento desses, né? Você vendo seu filho morrer e sabendo que você também vai morrer, uma morte super dolorosa, você manter essa paz de tipo, não, eu tô. Ele tá me esperando, tipo, tá tudo certo. E eu te amo, te É, perdoo, tá tudo certo. uma história também é a de Estevão, né? Sim, Saulo também. e Tássio, Estevão e Abigail, né? Então, assim, é aquele momento em que ele já ia ser apedrejado, praticamente, e quando Paulo o vê, e disse, eu não sabia que era irmão de Abigail, né? E, de repente, achou que ele fosse xingar, no caso com ele não, disse, Abigail, pelo que eu vejo ele tem um bom coração, né? Sim. Porque ele era fiel à lei mosaica, né? Ele não deixou Sim. de ser fiel à lei mosaica, né? Então ele seria uma boa pessoa, porque ele acreditava em algo e seguiu esse algo até onde algo lhe mostrou o contrário.
Mas mesmo ele seguindo Cristo, ele não deixou de seguir a lei mosaica, né? É uma coisa é ser fiel, outra coisa é ser leal, né? Exato. É, E nesse momento de Estevão aí, é muito emocionante também essa passagem do livro. Para quem quiser ler, gente, o livro é Paulo e Paulo e Estevão, Estevão. né? E aí, se eu não me engano, é nessa parte que Estevão fala assim: vocês, né, o Sinédrio ali, né, quem tava julgando, eu acho, se não me engano, ele falou assim: vocês têm 1000 formas de me machucar, de me prejudicar, mas eu desconheço uma forma de vocês fazerem eu negar o meu amor por Cristo. Por Cristo. Ai, É. nossa, velho. Aí você fica tentando se colocar no lugar. Será que eu aguentava? Então, será que a gente aguentava? No Será? primeiro beliscão, no primeiro beliscão, eu Não acho é? que, né? Então é a questão da intensidade, né? O quanto você é fiel a algo e que seja de coração. Não precisa você, porque tem gente que quer fazer coisas novas, quer se doar, quer ser caridoso e quer começar com, não, eu só serei quando eu construir um orfanato, quando eu construir algo grande. Não precisa ser algo grande. Você pode Não. começar aos poucos, né? Você simplesmente, nas suas compras mensais, se você compra, não pode comprar muito, compra um macarrão, né? Você vai ali, alguém tocando a campainha, eu sei que alguém vai tocar, você dá. Porque a gente tem muita questão do falar do material, né? Que a material e tal, mas o mais importante é a caridade do amor, do perdão, né? Do respeito. Sim. E Do esse momento, pensamento, da palavra, que também exatamente, é todos os caridade. sentimentos. Exatamente. É a das mais importantes, né? Porque o material, eles, antes de você fazer a sua doação, concilia-se com seu inimigo. Só Sim. assim, aquele que doares terá valor para Deus, né? Então, indiferente de qualquer coisa, você vá e reconcilia-se com seu inimigo, que assim terá mais valor tudo aquilo que você ofertar para Deus. Sim. Fora isso, fora o amor e o respeito com o próximo. Carol, vamos começar a falar agora dos ensinamentos. Eu até vi também um dos teus vídeos que a gente fala dos ensinamentos e tal, e cada um tem sempre algo que acha interessante, né? Hum. Tem um dos primeiros ali, que até você falou, que eu também concordo, a ser um dos primeiros, é a simplicidade de Jesus. Sim. Nasceu numa manjedoura, né? Nasceu sem ter nada de luxo, né? Ao lado dos animais, ao lado da natureza, naquela manjedoura ali. Você enxerga assim também? Total. E aí que entra numa grande contradição essa nossa ideia de colocar Jesus num topo assim inalcançável, né? Não, que tem que te respeitar, tem que falar Senhor Jesus Cristo, não pode falar GG, sabe assim, tem Não que pode nem falar, rir, nem brincar com ele, é, né? não pode brincar, não pode, tem que falar sério, tem que falar com palavras bonitas. Aí, gente, entra totalmente em contradição. Jesus, se ele quisesse que a gente o tratasse dessa forma, longe, elevada, além, ele não teria nascido nessa manjedoura. E Ele nem se não. misturado como se misturou, né? Exato! E não, Jesus, assim, às vezes a gente entra em umas contradições, assim, sério, eu falo, gente, não faz sentido, vamos pensar aqui rapidinho. Ó, vamos pensar. Manjedoura, né? Simples, no meio dos animais, igual o Wilson falou. Simples carpinteiro. Uma coisa importante da história é que ele veio ser pessoa pública depois dos 30 anos, né? Isso foram 3 Uhum, anos de vida pública. foi. Então, até os 30 anos, ele viveu família. Foi um bom filho, respeitou pai e mãe, né? Tem aqueles momentos que ele saía e ficava longe, sempre refletindo. E João também, João era do mesmo jeito, seu primo, saíam. E até quando tem até uma história de Maria com a mãe de João, que eu não lembro o nome dela, e ela quando se encontravam,
falava, passava tempo sem se ver, né? E os filhos iam crescendo. Maria, e como é que tá Jesus? Como é que funciona? Como é que ele tá? Ah, não, de vez em quando ele sai, quando eu vou olhar, ele tá. Maria perguntou primeiro a mãe de João. Ela disse, não, ele sai, fica um tempão fora, quando eu vou ver, ele tá lá refletindo, sozinho e meditando. Aí, e Jesus, Maria? Maria, não, ele também sai, passa um tempão fora, quando eu vou olhar, ele está conversando com, com bandidos, assassinos, enfim, ele está doutrinando desde cedo, né? Então, Né? desde cedo ele já vem aprendendo e desenvolvendo o seu dom, né? Fora, tem também, né, a quem diga, e também tem um livro que eu gosto muito, que chama A Grande Espera, que conta que Jesus aí, na sua adolescência, quando ele era jovem, criança, jovem, enfim, ele viveu entre os essênios também, né? Então, de tempos em tempos, os essênios eram basicamente uma grande fraternidade ali. Era, era basicamente uma comunidade que vivia fora ali das grandes cidades, daquela doideira toda. E eles ficavam meio afastados. E eles tinham todo uma sabedoria, assim, eles adotavam as crianças órfãos, né? Eles adotavam órfãos. Eles viviam em grandes comunidades onde tudo era comunitário. As roupas, as comidas, né? Então as crianças que eles adotavam, eles davam aulas de astronomia, matemática, enfim, todas essas grandes ciências aí que eles tinham acesso. E tem, nesse livro, A Grande Espera, diz que quem é o espírito que psicografa é Eurípides Barçanufo. E lá conta que ele era um dos essênios, ele fazia parte aí desse grupo de essênios e tudo mais. Então é muito emocionante, assim, você ver que chama a Grande Espera justamente por isso, porque dizem também que essa grande fraternidade aí tinha esse propósito de preparar o ambiente e de cuidar e preparar o menino Jesus para a sua grande missão, né? Então a gente aí tem outra grande lição que Jesus também não fazia nada sozinho. Ele também tinha a sua rede de apoio, desde aí de criança, né, que a gente tem essa essa história, né, com Ajuda. os essênios, né, essa força que eles davam e tudo mais, todos os aprendizados. Eu acredito que ele foi muito também preparado, né, para o mundo, porque, enfim, né, pensa em espiritão desse tamanho para a gente colocar toda a água do mar dentro de um copo, que é o nosso corpo físico, né? Então, pensa assim, porque Jesus, gente, já era o governador do planeta. Então pensa pra gente comprimir um espírito que é o governador do planeta num copinho, né? Assim, numa garrafinha, que é o corpo físico. Então, eu acho que teve que rolar toda uma preparação ali, né, pro cara vir. E aí veio uma equipe, entendeu? Veio uma equipe técnica ali, tipo jogo mesmo, sabe? Que tem o técnico, aí tem o preparador físico, e aí tem, tipo, o massagista, sabe E tem assim? várias histórias, né, Carol, de bastidores, né? Assim, que a gente vê sempre uma história aqui, outra ali, que Jesus mesmo criança, com 8, 9 anos, ele já fazia certos milagres ou fazia a materialização da sua própria energia. Era um pássaro que desencarnava ali, ele tocava no pássaro e aquelas pessoas que estavam, as crianças que andavam com ele, já vi que ele tem esse poder, né? Não, porque ele fez o pássaro que. Não, o pássaro não morreu, né? Até porque Jesus também nunca falou em morte, né? Só falava em dormir, né? Ele dorme, Uhum. né? Era uma menção de que morremos todos os dias ao dormir, né? Então ele Sim, sempre fazia essa menção, né? A gente não morre, a gente dorme. E tem várias histórias que Jesus fazia com que automaticamente todos aqueles mestres, discípulos, ancião, parava para escutar Jesus. Às vezes ele entrava em algum templo
E ele estava lá Sim, doutrinando, já né? Estava doutrinando, pensou? de repente, como é que uma criança consegue fazer com que todos aqueles sábios parassem para ouvi-lo? Quem é esse? Né? E ele jovem. E Maria tinha Pensa. medo. Quando sabia lá, quase que desesperada, tirava ele de lá porque já tinha medo da perseguição, Sim. né? Que ele ainda não estava preparado para aquilo. Que até hoje, se Maria tivesse com ele, assim, juntinho agora em vida aqui, ia dizer, não, mas ele ainda não está preparado. É mãe, né? Ele nunca estava preparado. Por mais preparado que ele se mostrasse, ela Sim. dizia, ele ainda não está preparado, você ainda não está preparado, né? Então É muito é sempre massa esse... pensar, né, no Jesus jovem. E eu acho que isso também é bom, assim, quando a gente quer aproximar Jesus dos jovens, né? Pensa nele como se tivesse uma sua idade aí. Sei lá, vestindo uma calça jeans, uma camiseta branca. Por que não? Né? A Ele tem a gente. idade que a gente precisa que ele tenha. Cada um vai, né? Exato, exato. E, cara, eu acho que existem várias formas da gente aproximar esse Jesus, mas não é apresentando esse Jesus lá longe. Essa certamente não é, porque não cola, não vai dar a liga ali, né? Então Carol, eu acredito e muito. Diga. tu acha que Jesus tinha preconceito? Nossa, jamais, né? Gente, Nunca, né? jamais. É só a gente pegar, né, todas as passagens Várias dele, parábolas e passagens, né? né? Então ele andava onde? No meio dos doentes, do sujo, Leprosos. né? Jesus não andava Dos, só com os bonitinhos lá, arrumadinho, dos né? coxos, né? Que eram excluídos também, Não. né? Os deficientes, os loucos, As os, prostitutas. os, os possuídos, todos, todos. Ou seja, Então, né? Jesus era um rebelde de sua época. é, se fosse, se fosse pra época, seria um filho, uma ovelha negra, né? Porque ainda mais naquela época, né? Hoje, ainda assim, é mais normal a gente viver aqui em sociedade com diversas pessoas de status diferentes, né? A gente convive mais com o diferente. Pensa na época de Jesus, não era cada um no seu quadrado. Não tinha essa de da gente se misturar, né? Tipo, os caras lá não iam andar no meio dos mendigos lá. Não. Entregar um pão. Gente, não existia isso. É tipo, cada um no seu quadrado total. E aí Era uma chega casta, né? Jesus, quebra todos esses paradigmas, né? Tá lá andando no meio do povo, daqui a pouco tá jantando na casa do mais rico, daqui a pouco tá salvando a prostituta, daqui a pouco tá dando visão pro cego. Aí você fala, meu Deus do céu, gente. Que é esse? Que é isso? É verdade. Eu era um E uma parte rebelde. interessante, e outra parte, como eu já falei, é a parte de ensinar pelo exemplo, né? Ele não falava simplesmente, né? É como, acho que Santo Agostinho disse, vai e divulga o evangelho. E se necessário for, use palavras, né? Uhum, Então é praticamente isso, né? Ele ia, fazia e depois ele ensinava, porque ele tinha o exemplo para dar. É uhum, diferente de muitos líderes religiosos que falam muito e fazem pouco, né? exatamente. Né? Então eu acho que isso Porque é uma das... também nós, como espíritas, sabemos. A gente vai chegar lá do outro lado, não tem como fingir, não. Ou você fez, ou você não é. De Então, máscara lá não entra, né, cara? não entra, não entra. Não tem como, não tem como. É verdade, é verdade. Ah, mas Jesus é E muito massa. tem outra parte dele que é não julgares para não ser julgados, né? Que eu acho que é outra parte bem importante. Eu vou contar uma historinha bem curtinha. Uma mulher está no aeroporto e ali o voo dela vai demorar um pouquinho e ela vai, compra um livro e compra um biscoito.
Aí vai para um lugar reservado e começa a ler aquele livro. E quando ela senta, tem um rapaz que senta do lado. Aí ela começa a ler e pega um biscoito. Quando ela pega um biscoito, o rapaz vai e pega um biscoito também. Que cara chato mesmo. Que falta de respeito pegando um Folgado. biscoito. Folgado, né, velho? E ela continua lendo lá, né? Ela continua lendo. De repente ela pega outro biscoito e o cara vai e pega outro biscoito. Aí ela disse, se eu tivesse com coragem aqui agora, eu ia dar um soco na cara. E ela continua lendo o livro. Ela vai, pega outro biscoito e o cara pega outro biscoito. De repente sobrou um biscoito. Aí o que é que acontece? Ela disse, eu vou ver o que é que ele vai fazer agora. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou, dividiu o biscoito, comeu a metade e ela comeu outra. Ela pegou e saiu arretada, xingando, pegou as coisas dela e foi pra fila lá, já perto de sair. Quando ela chegou lá, que ela botou na mesa as coisas dela, ela viu que o biscoito dela estava lá. Então ele deu o biscoito dele a ela. E ela já estava julgando ele, né? Então Sim, é aquela coisa, não julgue para não ser julgado. Você não sabe o que está acontecendo. E a gente tem muito isso de querer julgar as pessoas só de olhar, né? Cada um tem uma vida. Então eu já passei por certas coisas que a outra pessoa talvez nunca passou. Ou a pessoa está passando por certas coisas que eu não passei e eu não conheço. Eu não sei a dor que ela está passando, né? Então eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de Jesus, que ele nos ensina. E muita gente esquece disso. A gente julga por tudo. Parece que a gente já nasce sendo juiz. A gente nunca é sim. advogado, né? A gente é juiz sempre, né? Tudo que acontece a gente tá julgando, apontando. Até parece que o dedo que aponta tem um aqui, ó, apontando pra cá, né? Então antes de apontar pra lá, eu tô apontando pra mim Exatamente. mesmo, né? Tem mais três, né? É, Apontando pra apontando, gente. dizendo que você tá errado, tá errado, tá errado. É Mas é verdade. isso. Eu acho que essa é a mensagem. Nosso tempo tá chegando ao fim, né? Aqui a gente Eita, é, começou tava tão boa a conversa, 57, ó. Ixi, já tá 57. na. Não, Já mas tá. eu acho que essa é a mensagem, né, gente? Eu acho que o grande convite aqui é que a gente tente começar esse nosso relacionamento com Jesus. Que a gente tente se conectar a Ele da nossa forma, sem ficar com essas neuras aí, vergonha, com medo de usar a palavra certa, a errada. Sei, gente. Fala o que você sentir no seu coração, como que se você estivesse conversando com um amigo, com alguém que você gosta muito, que você ama muito, né? Como a gente E eu conversou tenho aqui, né? exatamente como a gente conversou aqui, porque eu tenho certeza que no meio desse caminho aí, muita coisa boa vai rolar, muito quentinho no coração vai rolar. Com certeza, ele vai vir quando você chamar. Carol, tem alguma frase de Jesus que você gosta assim, que lembra agora? Uma frase. Eu vou dizer a minha enquanto você pensa. Vai, tá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque é muito completo, eu acho muito completo É muito. essa É palavra. verdade. Eu sou o caminho será os seus ensinamentos, né? Tudo aquilo que ele deixou, a verdade, que é ele ser simples e ele ser o próprio Messias, e a vida, né? Que ele não morreu, que ele vive, ele se mostra vivo pra gente, né? Sim, E seguindo todos os ensinamentos dele, lógico que a gente tem várias reencarnações para seguir todos os ensinamentos e realmente chegar à própria energia da divindade, né? sim. Então eu vou falar, basicamente, na verdade é mais uma passagem, mas é uma parte da fala dele, que ele diz: Deixai vir a mim as criancinhas. E aí eu me coloco nesse combo de criancinha, tá bom? E eu acho que todo mundo deveria se colocar também, porque afinal de contas, somos crianças espirituais ainda, né? A gente tá aqui ainda no mundinho de provas e expiações, só no começo do jogo. Muito para Exato. crescer ainda, muito para virar adulto, para amadurecer. Carol, eu só tenho que te agradecer. Muito bom conversar com você. É Eu sempre que uma energia agradeço. muito boa. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Que Deus abençoe a todos nessa noite